simplesmente se tornou um dos fenômenos da semana. Eu acho que da semana não, do mês. E ela simplesmente vem chamando muita atenção por conta dos stories que ela faz. Ela mostra o dia a dia dela, só que sem todo aquele enfeite que normalmente a gente vê na parte das blogueiras. Então ela mostra o dia de forma bem simplificada, bem da maneira como elas são. A gente consegue também acompanhar através dos stories dela a Marielle, que é a irmã dela, e também a MC Loma, que teve a Melanie. Ela engravidou e teve a Melanie, então a gente consegue ver ali a rotina dela com os detalhes. E eu acho que uma das grandes sensações dessa viralização toda foi por conta da maneira divertida com que elas tratam as coisas e se divertem. Pensando nisso, no vídeo de hoje, vocês estão vendo aí, eu vou transformar a Mirella na Lisa, ou transformar a Lisa na minha MC Mirella. Eu vou transformar a Lisa na Mirella, basicamente. E aí eu vou colocar as características. Eu peguei esse print de um dos stories da Mirella, porque as fotos dela não passava a identificação dos stories. Então eu preferi tirar print dos stories dela, que é essa pose específica. E eu vou usar todas as características de roupa, de cabelo, para transformar a Lisa na Mirella. Eu comecei já começando a fazer a line art. Como é uma transformação, eu não comecei o desenho do zero, então eu simplesmente peguei uma imagem da Lisa e em cima dessa imagem eu vou transformar ela na Mirella. Eu comecei logo com o cabelo, porque eu acho que é uma das grandes características da Mirella, então eu precisava estabelecer o cabelo, que o resto era só encaixando. Depois disso, vem a parte do top e do short que ela tá. Eu tentei pegar a característica do short e do top para ficar mais chamando atenção, para ficar mais na identificação. Eu fiquei em dúvida, confesso pra vocês que eu fiquei muito em dúvida, vocês vão ver futuramente, na parte de pintar, se eu mantia a cor amarela da Lisa ou se eu pintava a Lisa com a cor de pele da própria Mirella, que é o que eu tô transformando. No final das contas, acabou ganhando pintar a Lisa da cor da Mirella, porque toda a line art estava tão perfeito, os detalhes ficaram tão encaixados que eu acho que não estava cabendo o amarelo ali. Então eu simplesmente fui lá e coloquei no tom de pele, que ficou legal. Eu gostei do resultado final, vocês vão ver. Depois disso, gente, eu venho com uma caneta, que é o caneta digital. Liguei o estabilizador e deixei o estabilizador em 10. Se você não sabe do que eu estou falando, se você não domina o Ibis Paint, saiba que aqui no link na descrição tem o curso de Ibis Paint completo, além de vários bônus, como tutoriais de desenhos, moldes para vocês usarem, desenhos para vocês colorir. E esses bônus são ilimitados. Sempre que eu estou fazendo novos desenhos, novos tutoriais, novos moldes, eu disponibilizo lá para vocês. E o link tá aqui na descrição do vídeo. Depois que eu fiz isso, eu venho com a parte de line art. Eu fiz a bolotinha do olho da Lisa um pouco maior, porque eu achei que ia ficar um olho mais chamativo. Outra coisa que eu também fiz foi a parte dos cílios. Se você for ver os cílios da Lisa, é só risquinhos. E no caso da MC da Mirella, né? Não é MC, é Mirella. No caso da Mirella, eu decidi fazer uns cílios com aquele formato mais triangular, que faz com que os cílios ficam mais, como se fosse rímel, fica mais chamativo. Eu fiz algumas dessas alterações que pra mim, o resultado final, num conjunto final, ia dar um resultado muito mais plausível. Depois que eu fiz isso, a gente segue na parte da line art. E se vocês forem reparar, mesmo depois que eu já fiz todo o rascunho e eu estou em uma outra camada fazendo a parte da line art, eu faço alterações. Então eu alterei algumas coisas e uma dessas coisas, a principal coisa que eu alterei logo ali fazendo a parte da line art, foi a grossura da perna da Lisa. Se eu seguisse a grossura da perna da Lisa, o short ele ia ficar um pouquinho largo. Como na foto o short da Mirella tá bem justo, eu não tinha como fazer isso. Fazer um short mais justo para acompanhar a perna da Lisa. Eu achei que não ia ficar proporcional. Então, para ficar proporcional, eu engrossei a perna da Lisa para que encaixasse perfeitamente no short, ali no modelo de short que eu fiz. E aí ficasse um short apertado, sem ter que alterar ou ficar aquela coisa desproporcional, porque se eu diminuísse esse short, eu tenho praticamente certeza que ia ficar desproporcional. Até porque quando eu tava fazendo a parte da line art, eu tive que engrossar essa parte da barra,
porque eu ia fazer o short num tamanho e essa parte aqui da dobra do jeans um pouco menor. Mas se ele ficou um daqueles, sabe aquelas bermudas estilo balão? Um pouquinho mais solto em cima, e não era o tipo de short que ela tava usando. Então, pra não perder a característica do que eu tô me inspirando de transformando a Lisa, eu decidi engrossar um pouco mais a perna da Lisa. Depois que eu fiz isso, a gente vem pra parte do sapato, que eu fiquei muito em dúvida, porque eu não dava pra ver o sapato que a Mirella tava usando. Então eu deduzi que era um chinelo, e aí eu mantive esse formato de sapato que a Lisa tá usando. Eu achei que ia ficar melhor. Depois que eu fiz isso, a gente tem toda a line art. Aí eu já tirei a Lisa de plano de fundo e fiquei com a line art que eu tinha feito. O cabelo da Mirella ficou perfeito. A minha única dúvida foi com relação ao volume, porque o cabelo da Mirella é bem baixinho. Então, depois que eu fiz tudo, eu ainda fiquei com aquela dúvida se não valia a pena deixar um pouco mais baixo essa parte de cima do cabelo. Mas eu gostei tanto dessa parte que eu simplesmente não questionei. Falei, é o estilo do desenho. É o estilo do desenho, porque eu acho que se eu fosse fazer de forma mais fiel, eu teria que fazer bem baixo. Bem baixinho, assim, só com uma leve ondulação aqui no topo da cabeça e descer de forma bem lisa. E eu acho que esse movimento deu a característica final, até porque é um desenho no estilo cartoon, então tem ali um exagero. E no caso desse exagero, eu fiz o exagero no cabelo. Depois disso, eu peguei a própria cor da foto que eu tava usando de referência para pintar a roupa, a pele e o short. Na parte do sapato, eu usei a mesma cor que a parte do botão da bermuda que ela tá usando, do short que ela tá usando, porque eu não tinha essa referência do sapato. E depois disso eu fui colocando alguns tons de sombra. Eu coloquei a sombra e eu achei que não ficou tão legal, porque pesou muito no desenho. Então uma forma que eu arrumei de contornar isso sem apagar as sombras que eu já tinha feito foi diminuir a opacidade. Aí ficou aquele tom, sabe aquela coisa assim, tem uma sombrinha ali, mas não tá chamando mais a atenção do que o total? Porque esse tom que eu coloquei, ele ficou muito chamativo. Então tava tendo mais sombra do que tudo. Então eu diminui bastante. Então você olha pro desenho, você consegue ver sombra, mas não é o que mais chama atenção. Para não perder a line art, eu acabei pintando o cabelo da Mirella de cinza, que por acaso foi um tom que eu peguei do próprio cabelo dela. Mas é luz e sombra, né, gente? Foto é outro rolê. Mas aproveitando isso, eu acabei colocando alguns pontos sombra preta para dar aquela quebrada. E no final eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a pele. Ali na parte dessa mecha específica que tava pegando aqui no ombro, você percebe que acabou ficando cortado, então eu dei uma leve correção com relação a isso. E esse aí foi o resultado final que vocês estão vendo de transformando a Lisa na Mirella, ou transformando a Mirella na Lisa. Enfim, transformando esse personagem na Mirella. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.